Pronto, já estamos gravando. Essa aula que será sobre a religião nativa da Grécia. Tá? Podemos também chamar de religião helênica, mas na verdade ela não tinha um nome. Né? As religiões do passado não tinham nome. Certo? Bem-vindos os que chegaram agora. Essa aula está sendo gravada. Posteriormente, caso vocês percam alguma coisa, vão poder. Coloquei presente no seu nome, Otacílio, pode ficar tranquilo. O Otacílio que é do oitavo, voltou com receio de ter levado falta. Vocês vão poder acessar o YouTube e tirar as dúvidas lá no YouTube, tá? Assiste de novo e pode tirar as dúvidas aqui na aula, tá? Vamos lá, vamos. A minha aula online não é diferente da minha aula presencial, é a mesma técnica, né? Leitura e comentários. E assim nós fazemos. Alguns podem achar até meio antiquado, mas na minha visão é uma das formas que ainda dá um melhor retorno, né, de aprendizado para o aluno. Então vamos lá, começar pelos termos técnicos. Mitos. Histórias fantásticas que dão base às religiões. Os mitos se diferem de outras narrativas pela sua importância social. Estes, além de serem referência para as religiões, são responsáveis por dar um ritmo e um sentido à vida do indivíduo e da coletividade. Então, o mito ele é a história fantástica, ele é aquela história que foge o normal, que foge o compreensível. Né? Você vai ver essas histórias em todas as religiões. Todas as religiões são baseadas em mitos. Claro que os da nossa religião nós acreditamos, nós não achamos tão estranhos assim porque crescemos ouvindo. Né? Mas se pedir para você explicar, você não sabe explicar. Porque o mito ele é a história fantástica. Ele foge o comum, certo? E tem um pessoal que não está conseguindo entrar, não pode ser um problema no E aí, computador. É, tem que ver com a situação da pessoa, se ela baixou o Google Meet. Se ela estiver usando o celular, tem que baixar o aplicativo. Eu mandei um recado mais cedo, eu coloquei lá uns tutoriais de como você usar o Google Meet, tanto pelo celular quanto pelo computador, né? Se a pessoa não conseguir entrar nessa aula, vocês podem avisar que essa aula vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Então, o mito, essa história fantástica, é, ela se diferencia das outras histórias fantásticas pela sua importância, por ela dar um sentido à vida das pessoas, por ela dar um ritmo à vida das pessoas. Você vê, por exemplo, o filme dos Vingadores, né? É uma história fantástica. Mas por que não é um mito também? Porque não tem aquela importância de dar um sentido para a sua vida. Né? Às vezes pode ser até um referencial, né? Quando a gente é jovem e tudo mais, a gente acha bonito a atitude dos heróis, mas a religião, os mitos, eles dão um sentido, dão um porquê, dão uma resposta. Eles dão uma resposta tanto para questões sociais quanto para questões naturais. Tá? Um exemplo, por que o mundo existe? Pô, e a religião responde, porque Deus criou o mundo. Então, uma resposta para um elemento natural, né? Um fato natural, um fenômeno natural. Assim como dá resposta para fenômenos sociais também. Isso a gente vai dando exemplo no decorrer da aula, tá? Grécia ontem e hoje. Lembrando que esse texto que eu estou lendo são textos, é o texto da apostila de vocês, a apostila que foi disponibilizada vai ser impressa e entregue pela escola, mas eu também vou disponibilizar ela aqui
pela internet, tá? Eu tive que editar muito essa apostila para entregar na quantidade de folhas que o Polo a USE vai poder imprimir, mas aqui vocês vão poder ter acesso nela na íntegra, tá? Os que estão chegando agora, sejam bem-vindos, sabendo desde já que essa aula vai estar disponível no YouTube. Grécia, ontem e hoje. Hoje a Grécia é conhecida como o berço da civilização ocidental, porque muito do que foi pensado e estabelecido em tempos antigos permanece em nossa mentalidade e práticas. Ainda consumimos os mitos gregos, seja como referência moral, seja por meio de filmes, séries, HQs, desculpa, jogos de videogame, entre outros. Há ainda quem busque nas antigas crenças da Grécia sua religião. Tá? Então, a religião grega que permaneceu até a Idade Média, tá? Até a Idade Média, você ainda via seguidores dessa religião do helenismo, né? Mas que vão desaparecer com o tempo, com a expansão da Igreja Católica. E hoje há grupos que buscam resgatar essa tradição grega. Eu já vi um pessoal fazendo meio que de forma de piada, né? Mas lá eu já li matérias, né? Artigos de pessoas que resgatam a religião. É difícil que resgate como era na época, né? Que envolvia uma série de sacrifícios de animais e tudo mais, mas resgata de forma mais a parte mais filosófica. E o outro ponto da importância da religião helênica, de se estudar essa religião grega, é que a cultura grega ela é referência até hoje para nós aqui. Muitas coisas que nós pensamos, agimos, nós não sabemos, mas começou lá com os gregos, né? Você, por exemplo, uma coisa que a gente vai ter agora é eleição, né? Você eleger o seu representante, né? Isso foi ideia dos gregos, eles começaram com isso. A democracia, né? O governo do povo. A religião grega teve diferentes períodos e variava conforme o local. Então, vamos buscar resumir os pontos de maior destaque para melhor compreendermos essa sociedade. Podemos dizer que os deuses gregos tinham uma personalidade extremamente humana, com caprichos, paixões, mentiras, medos, e que também eram representados com corpos humanos. Isto nos leva a concluir que os gregos foram uma sociedade que dominou a natureza e exaltou a condição humana. Seus deuses não eram elementos da natureza, e sim senhores destes elementos. Então, a religião grega ela segue um percurso que a maioria das religiões antigas seguiu. No primeiro momento, eles adoravam seres da natureza e elementos da natureza. E os gregos também, no período mais antigo, vão ter deuses assim. Então, os deuses eram o sol, a lua, né? Eram os animais. Você vai ter deuses meio animais, dependendo do período, do local da Grécia, tá? O mar, os deuses eram isso, o céu, a terra, tá? E aí, com o tempo, né, esse período mais antigo das religiões é importante a gente dizer, é um período em que o homem ele era refém da natureza. O homem não dominava a natureza. O homem tinha uma tecnologia muito baixa e se, por exemplo, tivesse uma tempestade, uma enchente, né, ele corria o risco de perder a sua casa, tanto pelos ventos da chuva quanto uma enchente de rio, né? Normalmente vivia-se perto de rios, se estabeleciam as comunidades. Outras armas que não eram muito avançadas, né?
Então ele era refém de, por exemplo, encontrar com um animal selvagem, um leão, um javali, né, e morrer do ataque desse animal. Então esse homem mais primitivo, ele era refém da natureza e por isso ele adorava a natureza. Ele adorava os elementos da natureza, né? E cultuava esses elementos para que esses elementos o favorecessem. Então, os deuses, você vai ver, nas regiões mais antigas, os deuses são o sol, a lua, a terra, o céu, o mar, né? Não é diferente com a Grécia. Assim, os gregos vão ter uma evolução tecnológica, né? Como todos os povos tiveram, que vai fazer com que eles passem a dominar essa natureza. E aí você vai ver o surgimento de deuses humanos. Então o homem para de adorar a natureza e passa a adorar quem? O próprio homem. Né? Então e isso fica muito marcado na religião grega. Né? A partir do momento que você vai ver eles exaltarem o corpo humano, né? Na sua arte, na sua pintura, entendeu? Na suas representações dos deuses como um todo. Tá? Então, os deuses, além dos corpos humanos, eles tinham personalidade humana. Né? Os deuses se apaixonavam, os deuses trapaceavam, os deuses tinham medo. Né? Você vai ver histórias de deuses que nascem com uma deficiência física. Para mim, não existe nada mais humano do que você, né, ter uma deficiência física. Entendeu? Então é importante ressaltar isso na religião grega, né? A humanidade dos deuses. Claro que eram seres poderosos, né? Criadores do mundo, mantenedores do mundo. Mas a personalidade, a representação eram de seres humanos. O que nos chama a atenção é o fato de o Senhor dos deuses, Zeus, não ser o Deus supremo da religião. Ele conseguiu essa autoridade após destronar seu pai, Cronos, que anteriormente havia destronado seu pai Urano, filho de Caos. Né? Mas Zeus não seria o senhor dos deuses por toda a eternidade. Um dia seria substituído por seu filho Apolo, o deus da luz e da beleza masculina. Essas histórias trazem uma poesia muito forte, que fala da história da humanidade. Percebam que no princípio reinava o caos, ou seja, a desordem, fazendo referência a um período no qual os homens começaram a se organizar, mas nas suas sociedades eram de uma estrutura frágil e poderiam desaparecer a qualquer momento. Urano simboliza o céu e é referente a outra questão que será trabalhada futuramente. Depois vem Cronos, o tempo. O homem começa a marcar, delimitar, compreender, nomear as coisas. O tempo devora os seus filhos, ou seja, se eu aprendi a fazer armas de metal, preciso passar esse conhecimento a alguém antes da minha morte, ou ele morrerá comigo. E caso meu aprendiz morra, antes de passar esse mesmo conhecimento, a forja de armas será perdida para a nossa sociedade. Então vem Zeus, possivelmente marcando o momento quando o homem desenvolve a mais importante das suas tecnologias, a escrita, vencendo assim o tempo e perpetuando sua história e cultura. Assim, preparando um período no qual o homem dominará essa tecnologia e brilhará como Apolo. Devemos ressaltar também a titanomaquia, narrativa que fala da vitória dos deuses sobre os titãs, ou seja, a vitória do homem sobre as forças da natureza. Então, esse texto aqui, né, essa parte da apostila de vocês, deuses e homens, eu acho assim de uma importância ímpar, né, a gente parar para refletir sobre isso,
Porque quando você compreende essa sequência dos deuses gregos, dos senhores dos deuses, você compreende a história da humanidade, né? Então, no princípio era o caos, a desordem. Depois vem, como a gente falou, Urano, ele tem uma outra representação, mas, né, que encaixa bem aqui, futuramente a gente vai ver. Mas aí depois o Urano destrona o caos, e depois de Urano vem Cronos, o tempo, que é quando o homem começou a marcar tudo. Né? Então agora é inverno, agora é verão, agora é o tempo de plantar, agora é o tempo de colher, agora é o tempo de nós sairmos daqui para ir para outro lugar. E aí depois Zeus já vem simbolizando o período quando o homem consegue superar o tempo, porque o tempo devora os seus filhos, né? Cronos havia sido profetizado que assim como ele tirou o poder de seu pai, né, e tirou o Urano do seu trono, ele seria retirado por um de seus filhos. E aí ele passa a devorar os seus filhos assim que eles nascem. Né? Então, acontece no momento que a sua esposa Reia, a deusa Reia, ela entrega uma pedra no lugar de Zeus. E aí Zeus cresce na ilha de Ítaca, se eu não me engano. E lá, depois de grande, ele vem e destrona seu pai, né? E faz com que seu pai tome uma poção mágica, onde ele vomita todos os seus irmãos. E aí, junto desses irmãos, ele vai lutar contra o seu pai, que aí que é aquilo que a gente falou da titanomaquia, né? Caos e os titãs, Caos não, é Cronos e os titãs vão lutar contra Zeus e os deuses. E aí, com a vitória de Zeus e seus irmãos, né, eles vão se estabelecer como deuses do universo, tá? Como deuses do mundo. Bem simbolizando esse período em que o homem, né, vai dominar as forças da natureza, em que o homem vai conseguir superar o próprio tempo. Né? Eu, Newton, vou morrer um dia e o meu conhecimento vai se perder. Mas se eu escrever um livro, o meu conhecimento vai permanecer. Se eu escrever um livro deixando registrado tudo que eu estudei sobre religião, o meu conhecimento vai permanecer. Né? Então, essa mitologia grega ela tem uma simbologia muito forte, né, da história da própria humanidade. Né? Assim como foi com os gregos, foi com várias outras civilizações de forma bem parecida. Tá? Vou até aqui. Eu vou deixar vocês refletirem sobre isso, né? Pensarem sobre isso, sobre essa personalidade de Deus, porque aí se eu for muito rápido, vocês vão se perder, tá? Vocês vão, né? E não é tão interessante isso. Então agora eu vou parar a gravação, vou dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas, espero que vocês façam bastante perguntas, que nós ainda temos 15 minutos aqui, tá? E é isso, só um instantinho.